Olá, alunos do quarto ano. Hoje eu resolvi gravar a aula melhor do que mandar texto. Vamos fazer um teste, ver se isso vai dar certo, tá bom? Primeiro eu gostaria de parabenizar a turma no geral, né? No capricho que tá fazendo as atividades, tá? A presença, a participação, já tá tudo computado, já vou mandar essas presenças das atividades que fizemos até agora. E hoje, então, nós vamos estudar cultura e ideologia, tá? Então, o tema da aula de hoje. Os conteúdos, então, são as diversas faces da cultura, cultura erudita e cultura popular, indústria cultural e meios de comunicação de massa, cultura e ideologia e identidade cultural no século XXI. Então, eu gostaria de pedir para que vocês prestassem bastante atenção, fizessem algumas anotações, tá? Que hoje eu não vou passar texto, então, e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Essa aula, ela vai ser dividida em 3 partes, tá? Então, parte 1, parte 2, parte 3, cultura e ideologia. A análise dos fenômenos sociais de nosso cotidiano nos permite perceber a mútua influência entre cultura e ideologia, seja no modo pelo qual os grupos e as classes sociais expressam, em práticas e saberes, sua compreensão e sua trajetória no mundo, seja na forma pela qual essa trajetória é interpretada e valorizada socialmente. Em cada momento e contexto histórico, determinados padrões de comportamento são valorizados e outros tratados como secundários ou até rejeitados. Essa condição depende da relação estabelecida entre os diversos conjuntos de indivíduos no processo de interação social. Tal processo é marcado pelos interesses distintos de cada um desses grupos e pela tentativa das classes dominantes de tornar seus modelos referência para as demais classes. Desse modo, a relação entre as diversas expressões da cultura, os grupos sociais que as desenvolvem, seu reconhecimento social e a relação dessas manifestações com o modo de produção capitalista representam como, em nossa sociedade, as relações entre cultura e ideologia são construídas e efetivadas nas relações sociais. Uma manifestação cultural de origem popular como o funk carioca pode ser caracterizada como expressão social de parcela das classes dominadas da sociedade brasileira. Apesar da origem estadunidense, o funk foi ressignificado pelas populações da periferia das metrópoles brasileiras, que dele se apropriaram e se tornou uma de suas referências na construção da identidade social. Por causa dessa origem popular, o funk é frequentemente visto como uma manifestação cultural de menor valor. Aqueles que dançam ou cantam suas músicas sofrem preconceito e discriminação, pois praticam uma arte considerada inadequada para os padrões dominantes. Muitas vezes o funk também é associado à criminalidade e até mesmo proibido pelas autoridades policiais. Entretanto, como gera retorno financeiro significativo, em determinados contextos, esse tipo de expressão musical é encapado pelos meios de comunicação de massa e se torna uma mercadoria difundida socialmente. O caso do funk mostra como a cultura, práticas, saberes, valores, está sempre articulada com a ideologia, interpretação, compreensão, difusão de ideias e com os interesses econômicos dominantes. As diversas faces da cultura. A cultura é a produção humana
e não pode ser hierarquizada, pois não é possível justificar qual seria o padrão cultural a ser tomado como critério de diferenciação. Dizer que determinada prática cultural tem mais valor que a outra é afirmar o etnocentrismo. Porém, isso não significa que não possamos relacionar a produção cultural com os grupos que as geraram. Sendo assim, é possível afirmar que a cultura possui diversas faces, que em grande medida representam os grupos, sujeitos e contextos dos quais surgiram. Cultura erudita e cultura popular. Chamamos de cultura erudita as práticas, os costumes, os saberes produzidos pelas elites ou para elas. Normalmente, tais práticas e saberes estão relacionados à produção cultural das classes dominantes, que procura se distinguir do que é produzido pelas outras classes. Já a cultura popular refere-se às práticas, aos costumes e aos saberes que têm sua origem nas classes dominadas ou populares. Representa o conjunto de manifestações culturais, cuja origem remete às experiências cotidianas daqueles que não pertencem às classes dominantes. Se afirmarmos que a cultura erudita está ligada à cultura oficial, institucionalizada, devemos entender que a cultura popular expressa o saber não oficial ou não institucionalizado. Pelo fato de as práticas culturais efetivarem as visões de mundo das diversas classes sociais, devemos entender que a dinâmica da relação entre cultura erudita e popular também está inserida nesse contexto. Sendo assim, elementos da cultura erudita podem ser utilizados para reforçar a dominação das elites sobre o povo, ou seja, a difusão de determinada forma de linguagem ou sotaque como padrão nacional pode indicar o estabelecimento do domínio do linguístico e cultural de um grupo social sobre os demais. Por outro lado, na tentativa de construir valores contra-hegemônicos, membros das classes dominadas podem se valer de elementos da cultura popular como estratégia para se oporem aos padrões estabelecidos pelas classes dominantes. A valorização do folclore de diversas partes do Brasil constitui uma possibilidade de difusão das experiências e visões de mundo das classes dominadas, ao mesmo tempo que fornece alternativas ao modo de ver e explicar o mundo das classes dominantes. Com o advento e a consolidação do capitalismo, uma nova forma de expressão cultural foi desenvolvida. É a chamada cultura de massa, que se caracteriza por transformar as práticas, os saberes e os costumes das diferentes classes em mercadorias. Como veremos mais adiante, a cultura de massa é produzida pelos meios de comunicação de massa e pautada por interesses comerciais. Uma de suas consequências é a ofuscação das diferenças entre as culturas popular e erudita, que, ao serem incorporadas à cultura de massa, perdem sua importância específica no cenário social contemporâneo. É importante ressaltar que, diferentemente do que afirmam os meios de comunicação, a cultura de massa também possui caráter ideológico. Seu atrelamento aos interesses capitalistas a transforma numa expressão crucial da visão de mundo das classes dominantes, ditando comportamentos padronizados e colaborando de maneira central na consolidação dos valores típicos do sistema capitalista.
Eu continuo com o assunto no próximo vídeo, certo? Até lá, então.